A tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. Livro de Mateus, no seu capítulo 10, e vamos fazer a leitura em 2 versículos dessa passagem. Diz assim a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 10, no seu versículo 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Versículo 26. Portanto, não os temas, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Nós estaremos unicamente começando com a palavra, com a mensagem do dia de hoje, no versículo 24, que diz assim, repito: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Versículo 25, basta o discípulo ser como seu mestre. Amém? Amém. Nessa viagem que eu fizer agora, uma filha na fé, ela disse para mim assim: pai, fala um pouquinho, por alguns minutos, nem que for por 15 minutos, por 20 minutos, fala-nos a respeito de um verdadeiro cristão. O que é ser um verdadeiro cristão? Quando é que uma pessoa deve se considerar um verdadeiro cristão? Nós temos nesta vasta sociedade todo tipo de pessoa defendendo, alegando terem amor por Deus, o Todo-Poderoso. E essas pessoas, maior parte delas, para não dizer todos eles, creem que são de Deus e quando a morte lhes visitar, encontrar-se-ão com o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Quando na verdade a Bíblia Sagrada vai nos dando tópicos para que a gente possa se encontrar se nós somos ou não verdadeiros cristãos, se nós estamos ou não em um caminho que nos levará para a salvação, para a vida eterna, para próximo do Criador. Ser cristão não é ser religioso, e ser religioso não é ser cristão. O religioso, ele cultua, venera a imagem da escultura, criado por gesso ou formado por gesso, paus, bronze, ouro, prata e outro tipo de metal. Amém? Amém. O religioso é aquele que defende a placa da igreja. O religioso, ele não defende a pessoa do Senhor Jesus. O religioso defende sua religião, a religião terrena, não a religião de Cristo. Porque a religião de Cristo é você. A religião de Cristo sou eu, somos nós. Nós é que somos a igreja de Cristo, porque quando o Senhor Espírito Santo desce, ele não deixa uma estrutura de metal em paredes. Cristo não deixa uma estrutura feita com blocos, com areia, não. Cristo deixa no ser humano. E quando a gente está ali observando o livro de Atos, no seu capítulo 2, nós vemos ali o Senhor Espírito Santo pela primeira vez descendo e tomando os discípulos. A Bíblia é clara, ela é específica em revelar, em nos levar à compreensão de que o Espírito Santo, quando descera, não desceu no local, mas ele desceu nas pessoas que estavam ali em Jerusalém, buscando de corpo, alma e espírito a sua presença. O religioso, ele entende que todo tipo de vestimenta está fixe, está good. O religioso, ele diz: não, eu posso sim beber 2 cucas,
Eu posso sim beber 3, 4 cervejas, fumar um cigarro. Isso não é pecado. Esse é religioso. O religioso ele diz que não tem problema nenhum ouvir música mundana. Meu querido, todos nós sabemos que se nós alimentarmos mais a carne vai acabar dominando o nosso lado espiritual. Aquele que é mais alimentado, mais forte se torna. Se você alimentar mais a tua carne, é lógico que a tua carne vai dominar a tua alma, vai dominar o teu lado espiritual. Mas se nós alimentarmos mais o lado espiritual, a nossa alma, o nosso espírito vai acabando dominando a nossa carne. E isso todos nós sabemos. Se você ficar 2, 3 dias sem uma boa alimentação, você ficará fraco. Amém? Amém. E se nós alimentarmos mais a nossa alma, é lógico que os prazeres carnais que nós carregamos estarão perdendo posição, a legalidade, a força predominante da nossa alma, para a nossa alma. Amém? Amém? Aquele que é mais forte acaba fazendo o quê? Dominando o mais fraco. O mais fraco é sempre dominado pelo mais forte. E como nós alimentarmos a nossa alma? O único mecanismo para alimentarmos a alma, o nosso lado espiritual, o primeiro mecanismo, é ouvirmos a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Meu querido, você não vai aceitar, cultuar, venerar, glorificar a pessoa de Cristo Jesus se alguém não te apresentar esse Cristo. Se hoje estou aqui falando a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, se hoje eu tenho partilhado convosco a sã doutrina, é porque alguém me apresentou essa pessoa. Deus teve de usar alguém para poder falar para mim a respeito da pessoa de Cristo. Alguém Deus teve de usar, algum vaso Deus teve de usar para poder mostrar para mim o caminho que me conduz, que me leva até a salvação. Eu tive de ouvir de alguém a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A partir daquele instante, daquele momento em que falou, em que tivera falando a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, eu passei a crer. Eu criei de primeira, eu aceitei. E quando no final de cada ano passava aquele filme baseado em João, o filme de Jesus, me alegrava. O mês de dezembro me alegrava porque eu já sabia que todo mês de dezembro a nossa TPA, que Deus tenha misericórdia da nossa TV pobre, a nossa pobre TV, o canal de TV TPA, todo final de ano de dezembro passava o filme de Jesus baseado no livro de João. E eu sentava para ouvi-lo, crendo em cada palavra que era dita naquele filme. Por quê? Porque alguém já havia me apresentado essa pessoa. Alguém falou para mim a respeito da pessoa de Cristo Jesus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu ouvi e eu creio. Esse é o primeiro passo. Amém? Amém. Então, meu querido, essa pessoa disse para mim: pastor, fala um pouquinho a respeito do que é ser um verdadeiro cristão. Eu disse: sem problema nenhum. Vamos entrar na Bíblia Sagrada e a gente vai compreender o padrão, o que Cristo Jesus apresenta como padrão de um verdadeiro cristão. Amém? Amém.
E no livro de Mateus capítulo 10, nós vemos no versículo 24, Cristo Jesus, no versículo 1, aqui em Mateus capítulo 10, Cristo Jesus está com os seus 12 discípulos, e ele está ali passando uma orientação, porque os discípulos vão sair para uma missão. Cristo Jesus reuniu os seus discípulos para os enviar de forma a cumprirem uma missão. Amém? E Cristo Jesus está ali passando para os seus discípulos algumas instruções. E durante esse momento em que Cristo está ali passando essas instruções, Cristo Jesus está dizendo aos seus discípulos, versículo 24: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Versículo 25: basta o discípulo ser como seu mestre. Qual é o padrão que o Senhor Jesus Cristo aponta aqui, revela aqui, de um verdadeiro cristão? Discípulo, filho. Filho de Cristo Jesus, repito, primeiro, é aquele que crê nele. Segundo, não é só crer nele, tem de ser batizado em nome dele porque crê nele. O que é o batismo? O batismo é uma aliança. O batismo é um pacto. Quando é que a pessoa se batiza? A pessoa se batiza a partir do momento em que ela ouviu falar de Cristo, passou a crer em Cristo, e não só passou a crer, como também em seu coração nascera o desejo de ser como esse Cristo. E nós vemos isso no livro de Atos capítulo 2. Pedro, apóstolo Pedro, ele está ali, diante da multidão, cheio do Senhor Espírito Santo, e não está sozinho. Pedro está acompanhado com os demais discípulos, e ele está ali, pregando, tudo que ele havia recebido do seu mestre. Agora Pedro está ali transmitindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pedro está ali pregando para os fariseus, pecadores, publicanos, para o gordo, o magro, o bonito, o feio, aquele que é aplaudido e desprezível. Ele está ali pregando. Uma grande multidão estava diante de apóstolo Pedro. E a Bíblia vai dizendo que o pessoal que ali estava, a multidão que ali estava, a maior parte deles, aqueles que creram na palavra, eles compungiram em seus corações. Em seus corações nasceu o temor. Eles creram naquela palavra que era pregoada pelo apóstolo Pedro e os demais apóstolos. Mas eles não pararam por ali, eles perguntaram: o que temos de fazer para sermos como vós? Notemos que, primeiramente, Deus enviou alguém para poder anunciar, alguém para poder transmitir o mesmo que eles haviam recebido. E Pedro foi, os discípulos foram, eles pregaram. E o povo, a multidão que ali estava, ouviram e creram. Mas não parou por aí. Nós cremos, mas agora nós queremos ser como vocês. O que temos de fazer para sermos como vós? E é exatamente ali, depois dessa pergunta, que o apóstolo Pedro diz assim: vocês têm de fazer um pacto, uma aliança. Mas antes desse pacto, antes dessa aliança, existe um primeiro passo. Vocês têm de se arrepender. Vocês precisam compreender que vós sois pecadores e que vocês estão encarecidamente precisando de serem purificados, perdoados de todo o vosso pecado, de toda a vossa iniquidade. Eles creram naquela palavra. E Pedro disse: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E em seguida ele continua dizendo: sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém. Então, meu querido,
Existem sim princípios para que o pecador, para o perdido se tornar um verdadeiro cristão. Existem sim. Meu querido, ser cristão não é ser religioso. O religioso, quando sai para evangelizar, ele não te apresenta Cristo. Se ele for pentecostal, ele vai te apresentar pentecostal. O religioso não te apresenta Cristo. Se ele for presbiteriano, ele vai te apresentar a igreja presbiteriana. O religioso não te apresenta Cristo. Se ele for testemunha de Jeová, ele vai te apresentar as testemunhas de Jeová, o seu reino. Aquele que é Cristo, ele não te apresenta a sua denominação, ele não apresenta a estrutura física para você, o nome que está na placa. Ele fala unicamente do seu Criador, ele fala unicamente daquele que o criara no ventre de sua mãe. Amém. Aquele que é cristão, ele tem prazer em ler a palavra de Deus, como está escrito no livro dos Salmos, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 em diante. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele seleciona as pessoas que têm de estar ao seu lado. Atenção, um verdadeiro cristão, ele não se afasta dos pecadores, ele convive com os pecadores. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus, que é o seu Pai, porque Cristo, que é o seu Mestre, convivia com os pecadores. Com que intuito? Com o intuito de ganhá-los para o reino dos céus. Amém. Mas atenção, Cristo também tinha cuidado, mesmo sentando com os pecadores, mesmo comendo com os pecadores, abraçando os pecadores, Cristo Jesus ainda assim também fazia escolhas. Ele não sentava com todo mundo, razão pela qual Cristo Jesus tinha inimigos: os doutores da lei, os escribas, os fariseus, e eles armavam de tempo em tempo armadilhas contra a pessoa do Cordeiro, contra a pessoa do Messias. Amém? Amém. E esse Cristo Jesus hoje, ele está falando em nossos corações. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Amém? Amém. Versículo 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Em Cristo Jesus, nos lábios da pessoa do Senhor Jesus, nunca, mas nunca existiu palavra de engano. O verdadeiro discípulo de Cristo, o verdadeiro filho do Cordeiro, do Messias, não mente. Aquele que mente não é filho do Senhor Jesus Cristo. Todo homem mentiroso, ele até pode abrir a Bíblia e dominá-la mais do que eu, mais do que todos nós. Mas se aqui existe mentira, esse não é discípulo do Senhor Jesus. Esse não é cristão. Esse é religioso. Amém? O discípulo do Senhor Jesus não só não mente, como também não adultera, não fornica, não se prostitui, não é idólatra. Verdadeiro discípulo, ele procura ser obediente, assim como Cristo Jesus era com a voz do seu Pai. Cristo Jesus foi obediente no passado, isso é,
antes do homem ser criado, Cristo Jesus sempre esteve submisso às ordens do seu Pai, Jeová o Todo-Poderoso. No presente, Cristo Jesus tem sido obediente à voz do Pai. Amém? Amém. E ele está dizendo: o discípulo não está acima de mim. O discípulo não está acima do seu mestre. Nem o servo está acima do seu chefe, do seu mestre, do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre. Se realmente vós sois meus filhos, as mesmas qualidades que há em mim será notório, tangível em vocês. As pessoas que estão no vosso seio, as pessoas que estão caminhando entre vós, se verdadeiramente vós sois meus discípulos, eles vão enxergar eu dentro de vocês, por meio dos frutos. Não sabeis vós que pelos frutos se conhece a árvore? Amém? Amém. E eu quero hoje apresentar dois pontos, duas das grandes qualidades, só duas, não muitas, só duas, das grandes qualidades que Cristo Jesus nos revelou durante o período que esteve na terra em forma humana. Só duas, é suficiente. Amém? Amém. E você vai se encontrar. A primeira grande qualidade apresentada pela pessoa do Senhor Jesus, revelado pela pessoa do Cordeiro, diga comigo: o amor. O amor. É uma das grandes qualidades da pessoa do Senhor Jesus. Se você é uma pessoa que afirma ser cristão e você não tem essa qualidade, meu querido, entenda, você não está só se enganando a ti mesmo, como também estás enganando a outros que estão no teu lado. Vamos olhar para testemunhas de Jeová em um aspecto só. As testemunhas de Jeová, os que afirmam serem testemunhas de Jeová, se porventura o filho de um deles estiver faltando sangue, em falta de sangue, e essa mesma criança, esse mesmo filho estiver à beira da morte, e a única solução, o único mecanismo que tem para salvá-lo é a doação de sangue, é por meio de doação de sangue, o pai e a mãe daquela criança que é 100% religioso e não cristão, dirá assim: não, nós não podemos dar sangue. Ela ou eles, né, o casal, prefere que a criança morra, mas dar sangue não vão dar sangue. Agora eu pergunto para a igreja, você vai me responder: o que é sangue, igreja? O que é sangue? Tem certeza? Amém. O que é sangue? Vida. Mais alto, o que é sangue? Vida. Cristo Jesus na cruz do Calvário, o que foi que ele fez por mim e por você? O que foi que ele deu? Deu o quê? Então, quando nós estamos rejeitando dar sangue, estamos rejeitando dar vida. Se sangue é vida, então quando a gente rejeita dar sangue, estamos rejeitando dar vida. E o que Cristo Jesus nos deu? Cristo Jesus nos deu vida. Cristo Jesus derramou o seu sangue, vida. Quando nós rejeitamos darmos a nossa vida para que outra pessoa possa viver, aí nós estamos revelando que a pessoa de Cristo Jesus, que a pessoa do Senhor Espírito Santo não está em nós. E quantas pessoas na verdade têm vivido uma vida dizendo, alegando ser de Cristo, ser cristão, quando na verdade em seu coração, no seu interior não existe o amor.